A paz do Senhor para todos. Meu nome é Raíssa. Maria Laura. Daniel. Rafael. Rayane. João Caio. Suelen. E nós somos os filhos do homem. E hoje nós vamos fazer uma entrevista, né, muito especial, com duas pessoas muito especiais aqui para nossa igreja, que é a Karina e a Tânia. E elas são intercessoras, né, daqui da nossa igreja. O que foi? Aí, a gente vai fazer algumas perguntas para elas e elas vão responder normal, né? Normal. Então, a primeira pergunta é: o que um intercessor faz? Prazer, meu nome é Karina, sou serva aqui da Apostólica Central. Então, o que um intercessor faz? Um intercessor ora pela vida de alguém, né? Ou por uma causa. Tem que amar aquela pessoa, porque para ser intercessor você tem que amar, porque você vai entrar numa batalha, às vezes, espiritual, numa guerra espiritual, então você tem que amar, você tem que orar. Então, o intercessor, ele ora pelaquela vida, ele intercede incansavelmente. E, assim, porque Jesus também foi o nosso intercessor, né? Ele leva para Deus as nossas causas. Então, assim, o intercessor é isso, é orar incansavelmente por alguém ou por uma causa. É isso. Meu nome é Tânia, faço parte, né, da Igreja Apostólica Central. E o que o intercessor faz? Ele apresenta a oração a Deus, né, levando as causas daquelas pessoas que estão precisando. Então, a gente entra num lugar como se fosse a pessoa própria, né, intercedendo por eles, sentindo aquela dor daquela pessoa, né, e pedindo a Deus tudo aquilo que eles necessitam, né, no momento. Como é vencer o cansaço durante o Evangelho? Então, gente, pedir ao Espírito Santo ânimo todos os dias. Ler a palavra, orar, jejuar. Porque o cansaço vem, o cansaço bate. Às vezes a gente não quer, porque às vezes a gente também está em luta. Mas só o Espírito Santo mesmo para dar ânimo para a gente todos os dias e todo o tempo. Então, como vencer o cansaço? Ao meu ver, não é só na vida espiritual que a gente busca, que a gente tem que buscar todos os dias, né? Em oração, jejum, mas também na vida, né, no dia a dia. Na vida, ter um cuidado na vida emocional, né, na vida física e dormir, né, mais cedo, pelo menos 8 horas, né, uma boa noite de sono e fazer, né, uma atividade física também e é isso. Mas a vida também, né, não só espiritual, mas na vida, né, no dia a dia. Como lidar com a decepção no Evangelho? Então, eu, graças a Deus, até agora eu não tive decepção. Se eu vou ter... Então, assim, o que eu penso quando tiver uma decepção é não olhar para o homem, olhar para Cristo. Porque se a gente for olhar para o homem pecador, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a gente olhando para Cristo, olhando para o Senhor, a gente não vai se decepcionar. E se decepcionar, não se afastar, continuar caminhando e orando. Decepcionar, a gente decepciona, né? Sempre, vai ter sempre uma decepção. Mas a gente tem que reconhecer o quê? Que somos falhos, que estamos, né, propensos a pecar, a errar também com o outro, né? O outro com a gente. Mas o importante é o quê? É perdoar, né? Pedir perdão a Deus, né? E continuar num processo, que a gente está aqui no mundo num processo de melhorar, né? Cada dia mais, é um dia a dia de melhora. Então, é entregar a Deus todos os nossos problemas e a vida daquela pessoa também e a gente vai ter êxito, né? Qual é a missão do intercessor? Então, é orar, interceder mesmo. Suplicar ao Senhor, falar através daquela pessoa. E também o intercessor, não é só o intercessor orar. Aquela pessoa também que pediu aquela causa, ou igual teve aqui a conferência, que nós fomos uma intercessora, temos que também estar baseado na palavra, temos que estar firme na palavra,
Porque a missão todos nós temos. Todos nós podemos orar, podemos interceder, mas nós temos que nos examinar e saber se a gente está preparado para entrar nessa guerra, porque é uma guerra espiritual. Então, assim, a nossa missão mesmo é orar. Orar por cada vida, orar por cada causa, por cada problema. Então, é isso. Então, igual a gente está falando, né? Tem que se colocar no lugar do outro, né? Pedir a Deus, né, por aquela pessoa, né? E pedir que Deus venha intervir, né, pelaquela pessoa e destruir todas as obras do diabo, né? Através, né, da nossa oração pelaquela pessoa. O que leva a pessoa a ser intercessor? Que leva, eu acho que ao amor ao próximo. Porque se a gente não amar o próximo, a gente não vai orar por ele. A gente até... Uma coisa bem complicada é se você falar para a pessoa assim, eu vou orar por você e você não orar. Você está mentindo. Então, assim, você tem que entrar e orar. Orar por outras vidas, né? Ter fé, porque às vezes aquela pessoa está tão fraca que vem assim, ora por mim. Você vai orar, você vai ter fé, mas a pessoa também tem que estar do teu lado, te ajudando. Porque você sozinho não faz nada. E o Espírito Santo também. Então, é empatia mesmo, né? Todos foram chamados para ser um intercessor. E, assim, ter empatia ao outro, né? Um amor ao próximo, né? Sentir a dor do outro. Detectar, assim, até mesmo, às vezes, assim, eu sou muito assim, no olhar da pessoa, eu sinto que às vezes as pessoas estão, né, com um problema, é o Espírito Santo que toca, né? E eu já intercedo, começo a orar em casa, intercedo por ele, até, sabe, ver aquela pessoa, sabe, sorrindo de novo, bem. E é assim, e pedindo sempre a Deus, né? Esse amor que venha brotar cada dia mais em outras pessoas também. Quando começou a história de vocês da intercessão? Gente, nem eu sei. Eu acho que começou na minha casa, quando eu precisei interceder pelo meu casamento. Ali eu comecei a minha intercessão. E aqui na igreja, até o presbítero Maurício, o pastor, ele viu um potencial em mim que eu mesmo não via. De chamar, vem cá, Karina, ora aqui por essa pessoa, levanta um clamor, vamos orar. Então eu acredito que foi aí que começou mesmo a minha intercessão, e eu comecei a gostar desse lado, né? Porque você tem que gostar. Ter ousadia na hora de orar. Então, é assim, eu acho que no meu caso começou mesmo dentro da minha casa. Então, para mim foi desde pequenininha. Porque meu pai, eu nasci num berço evangélico, meu pai era pastor e tal. Só que eu não conhecia, não entendia como ser um intercessor, porque criança não sabe, né? A gente só vê. Só que eu já sentia essa empatia pelas pessoas. Eu me lembro que na escola, eu tinha uma escola bem pequena, tinha uma escola, e nessa escola, a janela da minha escola era para o lado do cemitério. E eu ficava prestando atenção nas pessoas. As pessoas choravam, eu sentia aquela dor daquela pessoa chorando ali, porque, né, um ente querido ali, né, faleceu e tal. Eu saía, ia lá no cemitério e começava a orar para aquela pessoa ali com pena mesmo, e chorava. Não era nada meu, nem conhecia aquele pessoal que morreu ali, aquela pessoa, e eu chorava como se fosse o meu parente. Então, ali eu já via que, né, eu já era intercessora. No caso, hoje, sei que é isso. E no dia a dia, em casa, né, eu fui crescendo também nos sonhos, Deus tem me dado em sonhos também, intercedendo por pessoas, e com muita veemência, assim, também não sabia o que era, mas depois cresci e participei do grupo numa igreja que eu tinha no interior, antes de vir para cá, né? E eu era do grupo, participei do grupo de intercessor. E fiquei lá uns 5 anos nesse grupo. Aí, quando eu vim para cá, aqui também tinha um grupo que era até liderado pelo Bruno, que morava aqui, né? E eu fiquei um ano e pouco, 2 anos, até terminar o grupo, né? E assim, eu intercedo também em casa, né? Não só a igreja. Às vezes a gente está aqui, né? Às vezes não é visível, mas eu, quando estou lá em cima no louvor, Deus me mostra, às vezes, as pessoas assim.
e para interceder. Às vezes estou cantando lá, mas estou intercedendo lá de cima. E a gente tem que estar assim, sempre, né, sensível ao Espírito Santo, né, para saber a hora que tem que também estar intercedendo, o lugar, por pessoa que Deus mostra, as pessoas que você tem que interceder. E a gente tem que estar sempre, né, fazendo essa vontade do Senhor. Deixa eu perguntar. Através, tipo assim, de alguma oração aqui na igreja, não só aqui na igreja, mas também fora da igreja, vocês já tiveram como é que fala? Alguma experiência, tipo, sobrenatural, que vocês viram outro lado, entendeu? Que Deus te mostrou outro lado para vocês. Experiência na intercessão? Já tive, sim, né? Comigo mesmo, né? Que eu fui, no caso, eu me desviei, né? Na adolescência, né? Assim, na juventude, eu me desviei e estava com uma amiga, e a amiga, vamos lá para uma macumba. Aí eu fui com ela, né? Chegou lá, eles começaram né, se manifestar e falou que eu tinha uma entidade, que me botaram no meio, que tinha que descer aquela entidade em mim. Aí eu comecei a orar, fiquei com medo, né? Comecei a orar a Deus, mas com aquela força, sabe? Com intensidade mesmo. E pedindo a Deus, Senhor, me tira daqui. O que eu estou fazendo aqui? E orando a Deus, pedindo, Senhor, me tira daqui. Não deixa que esse demônio venha em cima de mim, não. Porque falou que eu tinha tal lugar, tal coisa. Eu falei, não quero isso para mim, não. Aí comecei a orar a Deus, pedindo. E eles lá, né, sambando lá. Aí e o Espírito Santo, sabe, me ajudou. Porque na hora lá, a entidade lá subiu e mandou sair de lá, mandou eu sair. Tira essa menina daqui, que o negócio que está com ela aí não deixa a outra entrar, entendeu? Aí eu fui e tive essa experiência, né? Um pouco meio complicada, mas foi. Quais são os privilégios do intercessor? Eu digo, assim, privilégio é de falar com o Pai, né? Um dever também nosso, orar, ser bênção, ser um canal de bênção. Mas o mais gratificante é você ver que às vezes você orou pelaquela causa, ou então pelaquela salvação daquela pessoa, você orou ali incansavelmente com uma mãe, pelo um filho, e você vê aquele filho ser salvo, ou por um casamento que estava destruído e se restaurar. Assim, é muito gratificante você ver que você ali, você é um canal de bênção na vida daquela pessoa. O privilégio é de saber que Deus, né, pode contar conosco, né, para fazer né, essa obra, e que também vê, né, ter a alegria de ver outra pessoa, sabe, assistida pelo Espírito Santo, né, ser liberta, transformada, né, as pessoas sendo curadas. Às vezes sim, às vezes não, né, porque às vezes a gente ora tanto querendo que Deus faça, né, o que a gente também quer, que é a cura ou a libertação, ou uma coisa assim. Às vezes a gente pede cura e não tem cura, né? Às vezes é para Deus levar. Mas seja a vontade dele, sabe? Tudo é da vontade dele. E quando a gente vê as pessoas assim alegres, né, recebendo, né, essas bênçãos do Senhor, a gente também fica gratificante, né? A gente fica alegre também. Então, é isso aí. Quanto tempo de intercessora vocês têm dentro do Evangelho? Eu não tenho... uns 2 anos para cá mesmo que eu comecei mesmo a entender o que é intercessor. Porque até então, para mim, era só orar, né? Vamos orar. Mas aqui na igreja, uma pessoa que muito chama é a Priscila, né? Você tem potencial, você é uma intercessora. Fala, que isso? Eu? Vamos lá. Então, assim, eu tenho uns 2 anos mais ou menos nessa parte aí, nesse chamado. Para falar a verdade, desde de jovem, né, que eu me entendo, né, eu sempre fui intercessora, assim, em casa. Não sou assim, né, na igreja, assim, atuante, igual, né, mas eu sou... Quando Deus coloca na minha vida pessoas para eu orar, eu intercedo em casa, hora de madrugada, às vezes em jejum, eu fico ali intensamente orando, sabe? Preocupada mesmo, sabe? De ver aquela pessoa bem. Às vezes Deus mostra a gente específico, né? Tem pessoas específicas que Deus mostra para você entrar na intercessão. E
e às vezes assim, já tem o quê? Mais de 10 anos por aí que eu sou intercessora. Não assim, em grupo, que eu tenho lá e aqui, uns 6 anos por aí. Quanto tempo de estudo vocês tiveram para vocês saberem mesmo que é ser uma intercessora? Assim, estudo, vou botar um ano e meio, né? Porque você tem que estudar todos os dias. Porque é muita interrogação, né? Por que aquilo não aconteceu? Poxa, eu queria que acontecesse. E ter a sensibilidade e o discernimento também. Porque também tem causa que não é para você entrar. Ah, vamos orar por aquilo ali, não é? Ah, tá bom, vamos orar. Não. Será que é para você orar mesmo? Você pediu primeiro ao Senhor, se é para você entrar naquela causa? Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento espiritual. Isso que eu peço muito ao Senhor. Quanto tempo de estudo vocês tiveram para entender o que é ser intercessora? Mas quanto tempo de estudo? Eu fiz um curso muito tempo, né? Muitos anos atrás, 1 ano. E assim, é dia a dia, entendeu? A gente vai praticando e vai aprendendo, entendeu? Então é isso. Muito obrigada por ter participado dessa entrevista. Nós agradecemos muito. E que Deus continue iluminando muito a vida de vocês. É isso, amém. Obrigada, gente.